Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas assembleias estaduais e câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa, em Santa Catarina, cachorros e gatos podem ter o status alterado de coisa para seres que sentem. TV Assembleia de Goiás mostra que quanto maior o crescimento da população, maior a produção de resíduos. Direto do Congresso, Câmara dos Deputados debate a educação emocional nas escolas. Senado analisa projeto de combate à obesidade e ao sobrepeso. No quadro Vitrine, os encantos de Bonito, um dos destinos mais procurados no Brasil. Está em tramitação na Assembleia Legislativa de Santa Catarina um projeto de lei que altera o status legal de cachorros e gatos. O texto assegura que eles sejam reconhecidos como seres sencientes, que sentem dor e angústia. A alteração, se for aprovada, vai permitir mais rigor contra os maus tratos. A reportagem é da TV Assembleia de Santa Catarina. Em uma praça na região central de Florianópolis, um retrato da amizade. Milton e Scooby, Tânia e Bia, Leandro e Luke. Entre eles, uma relação repleta de sentimentos. A gente tem um relacionamento, eles não falam, né? Mas eles se fazem entender em todas as coisas e tal. Então até quando a gente está um pouquinho mal e tal, esse negócio todo, eles já sentem, já ficam sentindo. E eles ficam reclamando, ficam puxando a gente para ser mais ativo. Eles não querem que a gente pare demais. Eles fazem muito por unir a gente. Eles ficam felizes. Essa semana agora que passou, eu fiz uma microcirurgia. Ela ficou 24 horas, todos os dias, em cima de mim, para ver quando é que melhorava. Ela assim, é a alegria da casa, né? É a criancinha, é o nenenzinho da casa. Nossa, ele é meu filho mesmo, um anjo para mim, né? Depois que ele apareceu na minha vida e da minha família, ele melhorou o astral, animou a casa. Então é um filho. Quando eu fico fazendo de conta que estou chorando, às vezes eu brinco com ele que fico fazendo de conta que estou chorando, ele fica me lambendo também. Que os animais têm sentimentos parece óbvio para quem observa, mas isso ainda não está no Código Civil brasileiro. Atualmente, no Brasil, a legislação classifica os animais como semoventes, ou seja, coisas que se movem por si próprias. Mas agora, aqui em Santa Catarina, gatos e cachorros poderão subir de patamar. Está tramitando no Parlamento um projeto de lei de autoria do deputado Fernando Coruja que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais. Conforme a proposta, cães e gatos passarão a ser reconhecidos como seres sencientes, sujeitos de direito que sentem dor e angústia. E ao dizer em Santa Catarina que o animal, o cachorro e o gato são sencientes, você possibilita que o intérprete da lei, o juiz, o executivo, o quem de direito, ao aplicar a lei, tenha esta noção. Aí tem pode avançar a interpretação e fazer com que, mesmo não alterando no Congresso Nacional, você tenha um instrumento para que considere o que parece claro hoje no mundo, que o cachorro e gato, e não só o cachorro e gato, todos os animais são seres sencientes. Na Comissão dos Direitos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, o projeto de lei foi considerado importante pelos desdobramentos legais que poderá gerar. O Código Civil prevê o animal como coisa, não como ser. É uma diferença muito grande. E aí, a partir daí, as consequências jurídicas, as decisões e as consequências, as penalidades para quem tem
um ser sob a sua guarda, sob sua posse, não como dono, é totalmente outra. Apresentada no final de maio, a proposta ainda precisa passar pelas comissões do Parlamento antes de ser votada em plenário. Enquanto isso, a mudança conceitual, com os animais sendo reconhecidos não mais como coisas, e sim como seres sencientes, já foi cientificamente aceita. Isso já foi comprovado por vários cientistas ao longo do mundo, ao longo desses anos todos de pesquisa. O ser senciente, na verdade, é um ser que, através da consciência do ambiente, das alterações ambientais e também do comportamento de outros animais, acaba respondendo através de emoções e comportamentos. E isso é extremamente, é um fato, né? Já não é uma hipótese mais, é uma questão bem delimitada e bem estudada pela ciência. Com o aumento da população cada vez mais acelerado, as indústrias vão ganhando espaço para atender à demanda de consumo. Com isso, o número de resíduos produzidos também vem aumentando consideravelmente. Mais informações na reportagem da TV Assembleia de Goiás. Em quase todo o mundo, o aumento do número de habitantes está cada dia mais acelerado. E para atender o consumismo de tanta gente, as indústrias vão ganhando espaço e, com isso, aumentando consideravelmente a quantidade de resíduos produzidos pela população. Cada pessoa produz, em média, 1 quilo de resíduos por dia. E devido a esse grande volume de lixo, a reciclagem se torna cada vez mais necessária para a manutenção da saúde das pessoas e do planeta, afirma este professor da área de meio ambiente. Esses resíduos, quando eles são destinados de forma inadequada, vão para fundo de vale, dentro de córregos, contaminam a água e geram uma série de vetores causadores de doenças. Além disto, eles podem também causar um transtorno visual. As pessoas têm poluição visual ao verificar esses resíduos. Quando eles são destinados para um aterro sanitário, que é o local adequado, eles geram custos para a sociedade. Custos de gestão, de transporte, manutenção, mas também reduzem a vida útil do aterro sanitário quando não há reciclagem, o que requer demandas de novas áreas. Por isso que é importante a reciclagem, adotar a logística reversa como uma forma de diminuir a pressão sobre os recursos da natureza. Em Goiânia, existem cerca de 15 cooperativas de material reciclável. O processo inicia com a chegada do caminhão carregado com os resíduos. Logo, são separados o papelão, vidro, papel misto, plástico, metal, garrafas PET, alumínio, fios e eletrônicos. O papelão, garrafas PET e caixas de leite são prensados e os fardos vão para as empresas de reciclagem que buscam o material na própria cooperativa. Cerca de 300 famílias dependem financeiramente da separação do lixo, mas a coleta é responsabilidade da prefeitura. Eu recolhia, em média, pegava da prefeitura 10 caminhões. Hoje eu pego um caminhão no máximo por dia. Então, afetou o nosso ganho aqui na cooperativa direto. Já procuramos a ajuda do poder público, pelo menos na ajuda ao que cedesse os coletores, porém eles não, nem isso eles querem nos ajudar. E a gente fica nessa expectativa. Até quando o poder público vai nos tratar dessa forma e vai entender, e não vai entender que a gente é importante tanto para a sociedade como para o meio ambiente também. Seu Antônio trabalha na cooperativa há 5 anos. As mãos machucadas mostram um lado pesado e duro da reciclagem. Ele conta que gosta do que faz. Além disso, precisa do trabalho para sustentar a família. Trabalho dia e noite, agora não, porque os caminhões não estão vindo mais, eu trabalho dia e noite. Todo dia, toda noite, até 10 horas da noite, aqui, para poder aumentar mais o ganho. Aí nós precisamos mais de um apoio desse povo lá de cima, do governo, do prefeito, que ninguém não, até agora não tem apoio de ninguém, só da nossa coragem mesmo. O deputado Wagner Siqueira, membro da Comissão de Meio Ambiente, fala sobre o primeiro projeto da coleta seletiva de porta em porta, que teve início em abril de 2008, quando ele era presidente da Comurg,
Companhia de Urbanização de Goiânia. A principal importância de todo esse processo foi conscientizar a população que a questão da reciclagem, da preservação do meio ambiente, ela tem que ser praticada em primeira pessoa. Não é possível o Estado, o município fazer a coleta do lixo seletivo se a dona de casa, se o dono de casa não segregar o seu material dentro de casa, se ele não separar o orgânico daquele material que é possível se reciclar. E cabe a nós agora, deputados, principalmente federais, executivos, governos estaduais e federais, criarmos políticas para possibilitar que essa indústria de transformação seja viável. Tributações diferenciadas, isenções, o poder público obrigando parte do seu material de consumo ter selo de origem de material reciclado. A gente vai criar uma cultura e criar uma condição de quê? Que reciclar dê lucro. Wagner Siqueira apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa que determina a divulgação nas embalagens do tempo natural de degradação e das formas de descarte final dos produtos. O projeto visa contribuir com a preservação do meio ambiente. A seguir, debate sobre educação emocional nas escolas e projeto de combate à obesidade e ao sobrepeso. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realizou um debate sobre a educação emocional no ensino básico. Os debatedores ressaltaram a importância de discutir e tratar as emoções na escola. Pesquisas e experiências já realizadas mostram que essa atitude melhora a aprendizagem. Os detalhes você confere na reportagem da TV Câmara. O secretário de Educação de Rio Branco, capital do Acre, mostrou como a cidade melhorou as notas do IDEB com a implantação da disciplina Educação Emocional, primeiro nas regiões com mais registros de violência e depois em toda a rede municipal. Segundo ele, 2 aulas por semana foram suficientes para deixar as turmas mais tranquilas. As crianças realizam atividades simples para falar de emoções, como o uso de figuras para a montagem do quadro de sentimentos do dia. Nós também conseguimos fazer com que os alunos estejam mais concentrados nas aulas, e isso também tem colaborado para o avanço da aprendizagem. Nós melhoramos muito os nossos resultados em língua portuguesa e matemática. Isso tem sido confirmado pelas avaliações do Ministério da Educação, em que nós saltamos da 9ª melhor nota para a 4ª melhor entre as capitais. Isso mostra que o desenvolvimento emocional ele ajuda a elevar a aprendizagem dos nossos alunos e motivar os nossos professores também para aquilo que tem que ser feito na sala de aula. Os deputados conheceram outras experiências positivas, como a do Mosteiro São Geraldo, em São Paulo, que atende crianças pobres. Para o professor da USP, João Roberto de Araújo, é preciso ensinar às crianças o valor do controle das emoções e não somente o valor do progresso profissional e financeiro. Ele disse que a educação emocional ajuda a alcançar o mais importante, a felicidade e a qualidade de vida. Por isso, deve ter espaço em casa e na escola. Do contrário, vão crescer os males já conhecidos. A ansiedade é uma coisa terrível. A depressão no mundo infantil hoje já ocupa números alarmantes, porque nós não falamos de emoção. Um professor não pode só pensar na lógica, matemática, linguística, memória. Precisa pensar num ser humano integral que tem emoção, que tem sentimento, e ensinar essas crianças desde cedo o que é emoção, como elas aparecem, quais são os ativadores, nominar uma emoção. Os deputados que acompanharam o debate defenderam a inclusão da educação emocional na nova Base Nacional Curricular. Nossa ideia era de difundir os exemplos já adotados e poder propor ao Ministério da Educação que possa adotar esse modelo, principalmente nas áreas mais vulneráveis, talvez como um plano piloto, que ele seja ampliado para que a gente melhore os nossos índices da educação, mas principalmente que a gente melhore na formação de seres humanos. Combater a obesidade e o sobrepeso
É o objetivo de um projeto em análise no Senado. De acordo com a proposta, os fabricantes de bebidas alcoólicas serão obrigados a informar no rótulo a quantidade de calorias. Mais informações com o repórter Antônio Machado, da TV Senado. A balança tem sido um problema para os brasileiros. De acordo com pesquisa do Ministério da Saúde, a obesidade no país cresceu 60% em 10 anos. Em 2006, 11,8% dos brasileiros se enquadravam na classificação. Em 2016, o índice subiu para 18,9%. Obesidade significa índice de massa corporal igual ou superior a 30 quilos por metro quadrado. Os brasileiros com excesso de peso também ficaram mais numerosos no período, de 42,6% para 53,8%. O sobrepeso se aplica ao índice de massa corporal igual ou superior a 25 quilos por metro quadrado. O peso na balança tem reflexo no aumento do número de doenças na população. Diabetes, por exemplo, passou de 5,5% em 2006 para 8,9% 10 anos depois. Controlar as frituras e alimentos gordurosos é um aliado e tanto da boa saúde. No Senado, uma proposta já aprovada pela Comissão de Defesa do Consumidor pode acrescentar mais um colaborador à dieta. Os fabricantes de bebidas alcoólicas terão que informar no rótulo a quantidade de calorias presentes na embalagem. O mérito da proposição reside em proporcionar ao consumidor informações mais completas para que ele disponha de mais elementos para um consumo, sobretudo, consciente. O projeto seguiu para análise da Comissão de Assuntos Sociais. Se virar lei, os fabricantes terão 90 dias para cumprir a determinação. Esta nutricionista apoia a ideia. O álcool, ele é quase 2 vezes mais calórico que o açúcar. Então, se uma dieta habitual que tem restrição de açúcar para emagrecer, ela também tem que ter a restrição do álcool. Como fica a cerveja, preferência nacional? A gente tem que considerar o consumo final. Então, a destilada ela é a mais calórica, mas é a que você consome em menor volume. Então, isso varia muito dependendo da preferência e do quanto a pessoa consome. Eu costumo orientar o paciente, beba aquela que você vai beber em menor quantidade. A cerveja, por exemplo, é muito menos calórica do que o destilado, mas em geral bebe-se muito em volume, né? É uma bebida que você não vai beber só uma latinha ou só um copinho, então faz diferença mais no volume a ser consumido. Mas cuidado também com a taça de vinho, recomendada para prevenir doenças do coração. Está lado a lado com um pão francês. Se for um copo maiorzinho, 150 ml, né? Tem dose de vinho que você serve só 120, mas ele varia de 80 até 150 calorias. Normalmente a gente compara com o pão francês, que é mais ou menos isso. No próximo bloco, os encantos de Bonito, em Mato Grosso do Sul. O Parlamento Brasil volta já. Hoje vamos conhecer alguns dos principais atrativos turísticos de Bonito, um dos destinos mais procurados no Brasil. A reportagem é da TV Assembleia de Mato Grosso. O município de Bonito, em Mato Grosso do Sul, recebe 230 mil turistas por ano. Toda essa gente vem atraída por 35 atrativos oficialmente licenciados. O que mais atrai turistas para Bonito é a flutuação em rios de águas cristalinas, que permitem um contato único com a natureza. A flutuação no rio Sucuri é uma das mais procuradas, mas segue limitada a 183 pessoas por dia na alta estação. O atrativo está em uma propriedade de 8.400 hectares, que mantém mais de 670 hectares em uma reserva particular de preservação. Nós temos aqui a Polícia Ambiental, que fiscaliza com bastante severidade, tá? Eles frequentemente estão aqui, e também temos uma equipe de biólogos que vem analisar se está tudo em ordem, se houve algum desmatamento, alguma irregularidade, né? Os balneários também são atrativos muito procurados. Além de aproveitar para se refrescar nas águas claras e descansar nos redários, os turistas mantêm contato com araras, peixes e outros animais. Uma opção a mais
está em atividades como a tirolesa, que atrai muita gente. Tudo isso sempre acompanhado por guias de turismo. Aliás, esse é o profissional que fica mais tempo com os visitantes. A importância dele não é só a questão de passar informação, passar história, passar parte de geologia, geografia, os conhecimentos específicos de Bonito, mas também é fiscalizar, cuidar o atrativo para que ele não venha a ser danificado e também cuidar da segurança do turista, porque nós primamos tanto pela segurança do local, mas principalmente pela segurança do turista e a satisfação dele. O sucesso do turismo em Bonito é tão grande que municípios vizinhos como Bodoquena se aproveitam do fluxo de gente. Por ali, o destaque fica por conta das cachoeiras, trilhas e balneários. O Cachoeiras da Serra fica em uma propriedade de 400 hectares e que está 100% dedicada à atividade turística. Vale ressaltar que o município da Bodoquena está inteiramente dentro da área do Parque Nacional, o que torna o cuidado com o meio ambiente ainda maior. Nós temos hoje visita periódica durante cada mês, né? Vem uma equipe de biólogos de diferentes áreas para fazer esses levantamentos. E dentro desse relatório a gente precisa ter estudo de impactos ambientais, estudo de fauna, estudo de flora, de invertebrados. São vários estudos que são exigidos. Então, nós precisamos apresentar essa documentação. A Gruta do Lago Azul foi o primeiro atrativo turístico de Bonito e até hoje continua sendo o mais procurado. Mesmo assim, o limite de 305 pessoas por dia é respeitado na alta estação, visando preservar a vista única do principal cartão postal de Bonito. Além das belezas naturais, o produto turístico também é formado pela oportunidade de vivências únicas. Hoje, teremos um jantar que representa um jantar típico de uma comitiva pantaneira. É uma necessidade que o turista tem, não só conhecer um atrativo natural, né, aquilo que é visual, mas também ele gosta muito de buscar conhecimento, saber quais são os pratos típicos da região, quais são os costumes da região e também qual é a cultura e as tradições daquela região. Isso agrega muito no conhecimento do turista. O valor de preservar a cultura também é demonstrado pela única mulher que exerceu durante mais de uma década a função de peão de comitiva. A moradia mesmo sempre foi o chapéu, né, a capa e a torda, né, que é a lona onde a gente faz o barraquinho para poder dormir. Conhecer todos esses atrativos e a maneira como o turismo funciona na região de Bonito é um exemplo que pode e deve ser seguido na região do Araguaia. É mais um modelo a ser seguido porque a natureza, ela conosco, ela é tão exuberante quanto ou até mais. E a gente tem, inclusive, atrativos na região do Araguaia, que não só as nossas praias, mas as águas quentes, águas termais, as nossas serras, Serra Azul, Serra do Roncador, nossas grutas, nossas cachoeiras. Então, se a gente for aqui, as trilhas, né, a questão não só do eco, mas do ufoturismo, né, nós temos lá inúmeras condições de obter atrativos que, tanto quanto Bonito, podem ser muito bem explorados, desde que haja vontade da comunidade local. E a gente chega ao fim de mais um Parlamento Brasil. Mas as reportagens que você viu aqui continuam à sua disposição na internet. Para rever ou compartilhar o nosso programa, é só acessar senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil.